Não, não é o primo It da família Addams. Não. Nós vamos falar hoje no Historiando em 5 minutos. Ai, eu tinha que deixar o cabelo assim pra vocês. Ai, vou colocar o óculos, porque é um óculos novo. Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um Historiando em 5 minutos. Ah, por que eu comecei com o cabelo desse jeito? Porque hoje nós vamos falar de pré-história. Isso mesmo! Homens e mulheres das cavernas, idade da pedra. Pois é isso que a gente vai falar hoje. Pois é, gente. A pré-história é o período que a gente conhece como o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que ele surge, né? A partir do momento que o homem surge, até a invenção da escrita. Mas a invenção da escrita vai ficar para uma outra oportunidade para a gente falar. Pois bem, se liga que lá vem história em 5 minutos. Vou tentar resumir um pouquinho para vocês desse período conhecido como a pré-história, tá bom? Então vamos lá. Basicamente a pré-história é dividida em 3 períodos, tá? O paleolítico, o mesolítico, que seria um período intermediário, e o neolítico, né? Nesse período a gente acompanha bastante o desenvolvimento dos homens, né? Com a elaboração de novas ferramentas, muitas tecnologias e a própria evolução humana, né? Então, dentro dessa divisão, a gente diz que basicamente a pré-história é um período que ele tem aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Então é bastante coisa. Então vamos lá. No período paleolítico, vamos entender o que é o paleolítico. O paleolítico também é chamado como idade da pedra lascada. E essa palavra aí o povo bolas de rir, né? Quando fala em pedra lascada, porque esse nome faz referência a objetos que basicamente foram utilizados para a sobrevivência do homem, que eram produzidos exatamente de uma pedra que ela era lascada, eram retiradas lascas dessa pedra, né? E aí, o que acontece? Tem a evolução humana também nesse processo, e o homem, basicamente, no período paleolítico, ou na idade da pedra lascada, ele era caçador, basicamente, coletor de frutas silvestres, de sementes, enfim, de leguminosas, né? Caçador, coletor, e ele era nômade. Como assim ele era nômade? Ele não tinha moradia fixa. Ele vivia de um lugar para outro, porque era uma necessidade. Ele esgotava o que ele precisava naquela região, ele tinha que ir para outras regiões. Então, ser nômade basicamente era uma necessidade. Tá? E foi nesse período também que temos o destaque das pinturas rupestres, né, realizadas nas paredes das cavernas. É um destaque essencial desse período chamado de paleolítico. Depois vamos para o período mesolítico, que é a parte, vamos dizer assim, intermediária, né? Nessa parte do mesolítico tem o desenvolvimento da olaria, né, que é a produção de cerâmica, a produção de tecidos, também a técnica da produção de tecidos, né? E o que marca esse mesolítico, os homens eram caçadores, eram coletores, enfim, foi o desenvolvimento da agricultura. Então, a chamada Revolução Agrícola, ela marca a última fase, que é o Neolítico, né? E essa fase do Neolítico, também chamada de Idade da Pedra Polida, né? Se estendeu entre 10.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Né? A gente sabe que essas datas são aproximadas, né? Porque não tem como a gente prever através do calendário. Quais as características do Neolítico? Neo vem de novo, o lítico vem de pedra. Surgimento da agricultura, e a questão também, além desse período, o homem ele não é mais só caçador, ele também vai domesticar animais. Então, junto com a agricultura, veio também a domesticação de animais, né? Começaram a pensar num processo de sedentarização, né? Que o homem começa a se fixar num local só. O Neolítico também marca o desenvolvimento de uma agricultura, porque o homem começou a construir casas de pedra. Então, assim, como ele não precisava mais se deslocar para outros lugares, ele montava acampamento, né, indo de um lugar para outro, ou se instalava em algumas cavernas, ele pensa com essa sedentarização em construir as suas casas, e aí dá origem às primeiras cidades do mundo, ao início do processo da chamada Idade Antiga ou Antiguidade. Né? Havia também uma divisão do trabalho, que isso aí já também vai ficar para um outro momento, mas basicamente os homens foram sendo responsáveis pela caça, as mulheres foram
mais responsáveis pela coleta e cuidar de alimentar os filhos, né? E aí, à medida que a agricultura foi se desenvolvendo, essa atividade também passou a ser algo desenvolvido pelas mulheres, né? Também era um papel que passou a ser desenvolvido pelas mulheres. E assim, algumas curiosidades para a gente fechar é que o estudo da pré-história ele só é possível com a ajuda não só do historiador, mas dos arqueólogos, dos paleontólogos e dos geólogos. Né? Esses cientistas eles são fundamentais para a gente conseguir entender através de vestígios, né? Eu já falei aqui no vídeo anterior sobre o que o historiador utiliza, né? Como instrumentos, como fontes. Né? Aqui no Brasil tem um sítio arqueológico show de bola chamado Serra da Capivara, que fica no Piauí, e a gente consegue ter uma ideia de como foi a Idade da Pedra, né? Essa pré-história aqui no Brasil. Então fica a dica vocês pesquisarem sobre a Serra da Capivara, que fica no Piauí. Tá bom, gente? Então é isso. Fica por aqui mais um Historiando em 5 minutos. Até a próxima. Valeu! Bons estudos!